E aí, rapaziada, hoje eu vim mostrar aqui para vocês como executar um ataque de Flash Loan bem sucedido. Para quem não sabe, Flash Loans são aqueles empréstimos instantâneos que bots podem utilizar ao seu favor para fazer o processo de arbitragem em cima de pools de liquidez e assim trazer aqui para a gente lucros exorbitantes. E a primeira coisa que a gente vai utilizar, que a gente vai precisar aqui para fazer esse processo, é de uma MetaMask. Eu vou deixar para vocês aí na descrição um guia de como configurar a MetaMask e também a Binance Smart Chain, que é então a blockchain que nós utilizaremos aqui nesse processo. E em segundo lugar, nós utilizaremos aqui também o Remix da Ethereum, que é um site que eu vou deixar para vocês aí também na descrição, que vai permitir nós implementarmos aqui os nossos contratos dentro da blockchain. E bom, vindo aqui no Remix da Ethereum, a gente já tem aqui alguns contratos que são padrões, mas o que interessa para a gente é vir aqui em contratos e criar o nosso próprio contrato, utilizando aqui essa opção de Create New File. Aqui a gente vai colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou utilizar o nome de flashloan.sol, que é a extensão de Solidity. Feito isso, então a gente vai precisar agora escrever o nosso bot, né? Escrever aqui o nosso contrato. Eu vou deixar para vocês aí na descrição esse site aqui que já tem todas as linhas de programação certinhas, tá? Basta vocês copiarem aqui e colarem no Remix da Ethereum. Agora a gente vai precisar de um pouco de atenção para entender um pouquinho como é que vai funcionar esse contrato. A primeira coisa que a gente vai precisar prestar bastante atenção é na versão do Solidity que será utilizada. No caso aqui a gente vai utilizar a versão 0.5.0. Isso vai ser importante para depois a gente utilizar o compiler, beleza? Em segundo lugar, a gente tem aqui alguns contratos que serão importados do GitHub, como por exemplo o Factory aqui da PancakeSwap e também da BakerySwap. Posteriormente, a gente tem aqui o nosso Flash Loan, como vocês podem ver, também do GitHub, e aqui mais embaixo alguns multipliers que vão nos auxiliar nesse processo. Mais aqui para baixo, a gente tem a construção da nossa token, que a gente vai utilizar aqui para conseguir o nosso empréstimo, e mais aqui para baixo o processo de utilização do próprio bot. Beleza? E bom, entendido aqui essa parte, a gente vai vir aqui para baixo nessas opções, nesses botões aqui na esquerda e encontrar o Solidity Compiler, que é o nosso compilador. Aqui é onde vocês vão precisar prestar atenção na versão do compiler, que no caso está aqui em cima em Pragma Solidity. No caso aqui a gente vai escolher o nosso compilador nessa mesma versão, que é a 0.5.0. Escolhida aqui a versão correta, a gente vai utilizar aqui então o compile flashloan.sol para compilar então o nosso contrato. Quando esse processo estiver concluído, vai aparecer aqui uma setinha verde, dizendo que está tudo correto com o nosso contrato. Caso essa setinha ela não apareça e apareça aqui um X vermelho, basta vocês pegarem e deletarem todo esse código, todo esse contrato que está aqui dentro e colar novamente o código que está aqui no site que eu vou deixar para vocês na descrição. Bom, feito esse processo, então a gente sabe que está tudo certo. O que a gente vai fazer agora é implementar dentro aí da blockchain, vindo aqui em Deploy e Run Transactions, beleza? Bom, aqui vocês vão precisar prestar atenção novamente, porque a gente vai colocar agora uma mudança, né, de implementação. No caso, a gente não vai utilizar aqui o JavaScript, a gente vai utilizar aqui o Inject Web3, que é então a versão para colocar dentro da blockchain, que no caso aqui é a Binance Smart Chain. Se vocês não tiverem conectado ainda a MetaMask de vocês no site aqui do Remix da Ethereum, esse é o momento onde ele vai pedir para vocês conectarem a conta, né, da MetaMask de vocês. Conectada a MetaMask, ele já vai aparecer aqui ó, em Account o nosso endereço certinho, assim como a quantidade de fundos que a gente tem, que no caso é de 0.3 BNB. Feito isso, agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque para fazer o processo de Flash Loan, a gente vai utilizar aqui uma
token, a gente vai utilizar a nossa própria moeda, digamos assim. Então eu vou abrir aqui em Deploy, eu vou ter uma seta aqui, uma opção para criar a nossa própria token name. Aqui vocês vão utilizar a token que vocês quiserem. Eu vou colocar o nome de Flash, o símbolo eu vou colocar como FLS e o amount. Aqui vocês podem definir o número que vocês quiserem, mas eu recomendo vocês colocarem aqui 2000, tá? Para que funcione certinho. Feito isso, basta clicar aqui em Transact, ele vai abrir aqui novamente a MetaMask para que a gente coloque então esse contrato, né? Para que a gente implemente ele dentro da blockchain que é a Binance Smart Chain. Aqui ele vai cobrar uma taxa bem baixa, tá? Só para a criação desse contrato. E a gente espera então essa operação ser feita ali dentro da blockchain. Feita então essa operação, ele vai mostrar aqui para a gente já o sinalzinho de certo, né? Simbolizando que deu tudo certo. Eu posso agora clicar aqui na setinha para cima, né, para esconder essa parte aqui da token, e a gente vai abrir mais aqui embaixo o nosso contrato, ó, em Initial Flash Lua. Então eu vou clicar aqui na setinha para baixo para mostrar aqui o nosso contrato, o nosso bot que agora está implementado lá dentro da Binance Smart Chain. Se vocês quiserem verificar, eu posso copiar aqui o endereço desse contrato, posso abrir aqui a BSC Scan e a gente pode então verificar esse contrato, né, esse nosso bot aqui dentro da Binance Smart Chain Scan. Olha só, eu vou colocar aqui o endereço que a gente copiou lá do remix da Ethereum e a gente pode ver aqui a criação desse contrato. O que a gente vai precisar fazer agora? Agora a gente vai precisar alimentar esse bot para que justamente ele consiga pagar as taxas aqui da rede e trazer para a gente então o nosso lucro, né, do Flash Loan que ele vai fazer. Então eu vou utilizar aqui de novo a MetaMask agora para enviar fundos para dentro desse contrato que eu acabei de criar. Então eu vou vir aqui em BNB, vou enviar algumas tokens e vou colocar aqui o endereço que é justamente o endereço desse contrato que a gente acabou de criar, como vocês podem verificar aqui. Uma coisa que vocês vão ter que prestar atenção é no mínimo de BNBs que vocês vão enviar para esse contrato. Eu não recomendo vocês enviarem menos do que 0.2 BNB. Isso porque lá dentro do próprio contrato está escrito que esse bot ele vai utilizar até 0.2 BNBs em taxas para poder executar o nosso Flash Loan. Então eu vou colocar aqui 0.3 BNBs, vou vir aqui em seguinte e vou realizar então a operação enviando 0.3 BNBs para esse nosso contrato aqui do Flash Lua. Beleza? Feito isso, então a gente vai esperar aqui um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui nas atividades, vamos esperar essa nossa transação ser executada. Beleza? Foi executada. Eu posso vir aqui no BSC Scan, dar um refresh na página para ver se a gente já conseguiu colocar aqui os BNBs. Olha, já está aparecendo aqui no balanço do contrato, como vocês podem ver. Vou dar um refresh novamente. Pronto, já aparece aqui para a gente a transferência que foi feita. Então o nosso bot ele já está armado, digamos assim. Feito isso, então, nós já temos liquidez dentro desse nosso bot. O que a gente vai fazer agora é executar o bot, fazer com que ele faça, então, o processo de empréstimo e arbitragem. Então, eu vou clicar aqui no caso, vai aparecer para vocês aqui um botão em vermelho com o nome do contrato que vocês criaram. Eu vou clicar aqui no meu Flash Loan, ele vai pedir aqui novamente para eu pagar uma pequena taxa, que é a taxa de execução desse contrato. E a gente vai então confirmar aqui essa transação. Esperar aqui só um pouquinho carregar minha MetaMask. Vou confirmar aqui de novo essa transação. Reparem que a taxa ela é bem baixinha, realmente só para que execute o nosso contrato. E agora a gente pode aqui abrir a nossa MetaMask. Reparem que ele já deu aqui o sinal de certinho, ele já simbolizou para a gente que deu tudo certo. E agora o que a gente vai esperar é
justamente o bot trazer para a gente a nossa liquidez de volta. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Como o processo de Flash Loan ele é um empréstimo instantâneo, na maioria das vezes isso aqui não vai demorar muito, tá? Não vai demorar muito tempo. No máximo 2 a 3 minutos para que isso aconteça. É realmente bem rápido, porque o Flash Loan ele é um empréstimo instantâneo. É claro que o bot ele vai ter que pagar taxas, ele vai fazer ali algumas operações, então pode ser que demore aí de 1 a 2 minutos até para que o bot retorne aqui com os nossos fundos, tá? Olha aqui, ó, já voltou, não demorou muito, já voltou aqui com 1 BNB, então ele deu um lucro bem bacana, né, como vocês podem verificar. E é isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje. Lembrando que os links eles ficam todos aí na descrição. E esse contrato ele também não tem nada de malicioso, tá? Ele não vai interferir aí em vocês mesmos executarem, beleza? Esse foi o vídeo, valeu!